Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante e que vai fazer grande diferença na empresa, na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, com a sua família, e faz diferença para um governo, para uma nação, para um grupo de líderes, para qualquer grupo que se firme como qualquer instituição. Esse tema é fundamental. O tema é o poder da unidade e da visão. O poder da unidade e da visão. Por mais que a gente fale de visão e fale de unidade, muitos ainda não entenderam o verdadeiro poder que existe na visão e na unidade. Qualquer negócio de sucesso, qualquer companhia, qualquer organização, igreja, família, nação, qualquer coisa, só poderá ter um sucesso absoluto se tiver duas coisas: visão e unidade. Algumas pessoas entendem qual é o seu propósito, mas não creem. Algumas pessoas entendem o seu propósito, mas não creem de fato. Então não adianta. Olha só, é muito importante nós entendermos a visão. E quando eu falo de visão, eu não estou falando de vista. Eu estou falando de visão. Porque o dom maior que você tem não é o dom da vista, é o dom da visão. E você vai entender a importância da visão em qualquer situação. É o dom da visão. Porque a vista é a máxima capacidade que os seus olhos têm. E a visão é uma função do coração. O dom da vista é uma função dos olhos. E o dom da visão é uma função do coração, não dos olhos. Os olhos mostram o que é. A visão mostra o que poderia ser. Vai prestando atenção na diferença. A visão, ela é uma fonte de esperança. É o fundamento da coragem. É a gasolina para a sua persistência. Essa é a visão. E o grande inimigo da tua visão é a sua vista. Porque a sua vista faz você ser incrédulo. Mas a visão não. A visão te estimula. A vista é limitada pela capacidade dos olhos. Com a visão, os limites são desconhecidos. Com a visão. A vista, ela pode te deprimir, pode te colocar mal, porque você visualiza algo e você fica mal. Eu estou mal com a situação, estou passando um problema ruim, mas com a visão você passa a ter coragem. Te encoraja a prosseguir. A vista te prende, te limita a quatro paredes. A visão você vê além. A vista te dá a noção exata de até onde os seus olhos podem alcançar. A visão te leva ao além. Com a vista, você pode ver uma situação horrível. Com a visão, você pode ver aquilo tudo transformando em maravilha. Se você entender que a visão é extremamente poderosa, você vai poder ter o poder na sua mão de transformar as coisas. A vista te leva ao presente. A visão te projeta ao futuro. Essa é a visão. Essa é a visão que você tem que ter. Não é a situação que você se encontra hoje. O importante não é o local onde nós estamos de fato, mas é a situação e o local para o qual nós estamos nos movendo. Essa é a nossa paixão, é entender a nossa visão, entender aonde nós podemos chegar. Então entenda, o maior inimigo da tua visão é a tua vista, porque todos os dias você enxerga e isso limita a sua visão. Porque às vezes você sai daqui motivado. Olha, fiquei motivado. E aí passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 4 dias. No 5º dia você está desmotivado. Por quê? Porque a sua vista limitou a sua visão. Talvez isso tenha acontecido com algumas pessoas aqui. Eu falei na sexta, no sábado o cara estava motivado, estava empolgado. Só que ele começou a ver com a sua visão uma dificuldade. Um problema na sua casa, um problema no seu trabalho, o companheiro que não ajuda, o amigo que é um chato. A pessoa perdeu aquela motivação de que ela pode transformar aquilo tudo. Acontece ou não acontece isso? A visão é algo fantástico. Nunca confie nos seus olhos. A sua visão é a tua fonte de esperança. A tua! Olha que interessante. A Bíblia diz o seguinte, em 2 Coríntios 5, nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. A Bíblia já dá essa dica. Diz que a gente vive pela fé, não pelo que vemos. Tem uma outra parte da Bíblia que diz o seguinte, a fé é o firme fundamento nas coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você crê em algo que você vê, não tem diferença nenhuma.
Qualquer um pode fazer isso. Então, você precisa entender que visão é ver o impossível e acreditar que é possível. Quantas e quantas e quantas empresas vocês conhecem que o funcionário não tem motivação, não tem nada? Porque não tem visão, a pessoa não sabe para onde está indo. Vou trabalhar, volto do trabalho, vou trabalhar. Ele não sabe. Onde não existe uma visão, o povo perece. E o que a gente aprende com essa mensagem aqui? A visão é mais importante que o visionário. A visão, ela é mais importante que o líder. O líder é dispensável, mas a visão dura para sempre. Se eu morrer hoje, a visão tem que continuar. Não pode parar. Existe uma visão acima da liderança. A visão é muito mais importante que o visionário. A visão dá ao grupo um propósito e sentido. Quando a equipe entende a visão, ela caminha diferente. Ela passa a ter um propósito, passa a ter um sentido. E vocês sabem que existem muitas empresas e organizações que andam sem sentido, que a pessoa não sabe nem por que está trabalhando ali. Então, quando você tem visão, você consegue transferir isso. Você não veio aqui por minha causa, você veio aqui por causa da visão. A visão de conquista, a visão de avançar. Essa é a ideia. Sem visão, o povo não tem disciplina. O que é perecer? Perder a disciplina. Perder a disciplina própria. Perder a ordem, perder o controle. Isso é perecer. E isso acontece em vários locais? Acontece. Acontece em casas, famílias, instituições, organizações, governo, empresa, igreja, em qualquer local onde tem um grupo de pessoas. Se não há visão, o povo fica perdido, o povo fica desorientado e começa a gerar conflito entre eles, porque não há uma visão, não há uma disciplina, não há uma ordem. Quando existe uma visão, existe uma motivação, existe uma disciplina. O povo sabe para onde está indo, a equipe sabe, o grupo sabe. Agora, quando não há visão, a equipe se descontrola. A gente vê isso muito, eu vejo muito, às vezes, na empresa. É o pessoal descontrolado, ou o funcionário descontrolado. Claro, todas as empresas estão sujeitas a acontecer isso, inclusive a nossa. Mas quando você tem visão, a probabilidade disso acontecer é cada vez menor. Nós precisamos de pessoas. Nós não podemos viver sozinhos. Olha só, Jesus veio com a finalidade de salvar o mundo. Uma das primeiras coisas que Jesus fez foi fazer o quê? Chamar um grupo de pessoas. Porque mesmo Jesus sozinho não conseguiria resolver os problemas. E ele entende da necessidade de ter um grupo de pessoas. Então, transmite isso para a sua equipe, para o seu grupo, para o que você tem adiante de você. É necessário a visão e trabalhar com um grupo de pessoas, senão não funciona. Você não foi criado para suceder sozinho. E sabe por que não? Para que você não tenha interdependência, para te manter humilde. Que tem pessoas que começam a ter sucesso, começam a conseguir uma coisa e mudam completamente, se tornam arrogantes, prepotentes, soberbos, altivos, presunçosos. Você precisa entender a visão. Sem visão, você não chega a lugar nenhum. Não importa quais sejam as suas ideias, os seus sonhos, você precisa de visão, você precisa de pessoas. E você tem que enfrentar os seus medos, os seus desafios, os seus problemas. Olha só, normalmente, aquilo que você reclama é o seu maior desafio. Aquilo que te deixa irado é o seu maior propósito. Aquilo que te deixa irado é o seu maior propósito, o seu maior desafio. É o que você tem que enfrentar, não é o que você tem que fugir. Quando você foge de um problema, você está acumulando o seu problema. Eu conheço muitas pessoas que, para não enfrentar um problema, elas buscam outras pessoas que concordem com a mesma linha de pensamento dela e vão apoiar ela. Mas, na verdade, ela não tinha que ser apoiada ali, ela tinha que enfrentar um problema. É necessário a gente enfrentar os problemas. Senão, a gente vai perder tempo. A gente vai adiar e vai chegar uma hora que você está lotado de problema. Aquilo que te deixa irado, esse deve ser o seu maior propósito. Aquilo que te revolta. Tem muitas coisas que eu não me conformo. Você é revoltado com algumas coisas só. Porque se eu for conivente com tudo, eu sou uma pessoa sem personalidade. Tem coisas que eu falo assim, cara, isso é revoltante. É um idiota, é um imbecil. Mas quando me revolto, aquele ali é meu maior desafio, cara. Eu tenho que enfrentar aquele ali. Eu tenho que enfrentar aquele problema.
E assim você vai conseguindo crescer, você vai conseguindo se motivar. E quando você passa a ter a visão, acontece uma coisa fantástica na sua vida. Você passa a ter a capacidade de gerar visão em outras pessoas. E aí a brincadeira fica legal. Porque você percebe que você vai conseguir ser uma pessoa útil. E não há preço para isso. Não há valor para isso. Você ter a capacidade de gerar visão para outras pessoas. A visão vai fazer você gerar visão para outras pessoas. E as pessoas vão olhar para você e vão falar: você gerou uma expectativa diferente sobre a minha própria pessoa. Você gerou uma visão sobre mim que eu mesmo não tinha. Você vai ver como isso funciona. Isso é fantástico. E você pode ter isso, mas você precisa receber e entender essa visão. Porque quando nós tivermos todos esta visão, nós podemos avançar, nós podemos sair daqui, podemos ir para vários outros estados. Não há limite quando a gente tem visão. Se engana quem acha que eu vou ficar só no Rio. Só a visão não funciona. Não existe nada na Terra mais poderoso que a unidade. Nada mais poderoso que a unidade. Quando existe um grupo de pessoas reunidos, focadas em um mesmo propósito, não existe nada mais poderoso. Nada é impossível para esse grupo. Nada é mais poderoso. Nós, por exemplo, estamos aqui com pessoas de escolas diferentes, que moram em locais diferentes, bairros diferentes, tiveram criações diferentes. Estão todos aqui em uma unidade. Visão é a chave para a unidade. E a unidade é o caminho para o sucesso. A visão é a chave para a unidade. E a unidade é o caminho para o sucesso. É assim que funciona. Então, quando as pessoas estão juntas em concordância, nada é impossível. Eu falei para vocês, qual é o maior inimigo da visão? A vista. Esse é o primeiro maior inimigo. O segundo maior inimigo, num grupo, a divisão. A divisão destrói a unidade. Destrói qualquer empresa. Destrói qualquer coisa. A divisão. Divisão. Da ideia de dois. Separar. Divisão. Divórcio. Dividido. Dividir. Continua a palavra. Divisão. Duas visões. Entendeu a palavra divisão? Divisão são duas visões. E aonde existe divisão, não tem como funcionar nada. Aonde existe divisão, as coisas não funcionam. Um grupo de pessoas pode ser extremamente poderoso se existe apenas uma visão. Não tem como ter mais de uma visão num grupo focado em algo. A melhor maneira de você destruir qualquer coisa é causando a divisão, trazendo uma outra visão, tendo uma segunda visão. Não significa opiniões, sugestões, acrescentar, agregar. Não, estou falando de divisão. Entender a visão errada e influenciar os outros para tal caminho. É divisão. Você nunca deve permitir alguém no nosso meio com uma outra visão da empresa. É, Leandro? É. Você tem que ser extremamente intolerável com pessoas que tentam implantar outra visão. Caramba, que absurdo. É. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: Jesus, ele antes de ser crucificado, estava no momento junto com os discípulos. E ele estava conversando, batendo um papo com os discípulos e falando o seguinte: vai acontecer algo comigo, vai acontecer isso, vão me pegar, tal, vou ser morto. Na hora que ele estava falando isso, um deles se levantou e falou: não, isso não vai acontecer contigo não. O bicho vai pegar. Se alguém vier aqui te pegar, a gente vai arrebentar. Não vai. Você não vai morrer não, que história é essa? Ele trouxe uma outra visão. E começou a discutir com Jesus. Não, a gente está aqui junto, não vai. Olha só, já havia uma visão. Jesus chegou até ele e falou o seguinte: Pedro, você está cheio do diabo na sua vida. Sai daqui. Jesus não teve nenhuma tolerância, nem pena, nem espírito de pena, nem nada. Porque ele sabia que a divisão destrói. Pedro podia influenciar os outros ali. Ó, separado é o seguinte: chegou alguém aqui, vamos arrebentar os caras. E não era o propósito, não era a visão ali. Então Jesus, ele foi firme, eficiente, direto, objetivo, líder, maior exemplo de liderança em vários aspectos, em vários comportamentos. Dá um show, não na parte espiritual, na parte humana.
Um cara que pegou 12 pessoas e conseguiu influenciar o mundo todo e trabalhou no meio dessas 12 pessoas com pessoas problemáticas, pessoas com passados questionáveis. É um exemplo de liderança. Tem muita gente que acha que Jesus era bonzinho. Jesus era bom, Jesus era firme, Jesus era homem, Jesus era objetivo, Jesus era líder. Mas voltando, ele sabia que ali naquele momento não poderia haver uma divisão, uma dupla visão, uma outra visão. E ele foi extremamente radical. Então, se dentro da empresa tiver alguém com uma outra visão que não seja de crescimento focado no nosso crescimento, essa pessoa tem que ser retirada. O ideal é você tentar fazer com que ela se adapte, porque às vezes a pessoa não tem por que ela saber da nossa visão. Você tem que influenciar primeiro. Talvez ela tenha uma outra ideia e você explique. Caso a pessoa insista com uma visão diferenciada, deturpada, com outros princípios, aí o interessante é você cortar. Porque um povo em unidade, com uma mesma visão, não tem como segurar. Tem gente que pergunta assim para mim, às vezes. Mas, Leandro, você não tem medo de chegar um concorrente muito forte e querer arrebentar com vocês? Pô, pode chegar um concorrente, pode chegar uma empresa estrangeira, americana, europeia, com milhões e milhões, queira fazer um negócio sinistro. Você não tem medo de repente, arrebentar vocês? Que isso? Não é assim, não. Por que você não tem medo? Segredo. Qual é o segredo? O poder da unidade e da visão. O cara pode construir o que ele quiser, pode fazer do outro lado da rua, pode fazer o que ele quiser, mas ele tem o dinheiro, mas não tem o alicerce nas pessoas. Ele pode ter outras coisas, mas ele não tem a visão. Ele pode ter um monte de coisa, mas ele não tem a unidade. Porque isso é construído com o tempo, é construído quando você tem uma visão. E quando você tem um grupo unido, meu amigo, pode vir gente com mega estrutura, com tudo, que você vai derrubar. Porque você tem um grupo focado e unido. Ó, não abre aqui, vamos todo mundo junto. Segura. Agora, só o dinheiro, só essas coisas, um corre para um lado, outro corre para o outro, você ali no meio se infiltra e derruba sem precisar mandar muito o exército. O poder da unidade da visão vai fazer a gente conquistar o Brasil inteiro com facilidade, desde que não perca a unidade e a visão. Não tem medo. Eles que têm que ter medo. Com todo respeito aos nossos amigos, auxiliares, motivadores, concorrentes. Sem eles, nós não teríamos avançado. Então, somos gratos. Então, nós temos que entender que a visão vai nos levar além. A visão, ela está acima do líder. Acontece que muitas vezes alguém pode olhar um líder, você pode olhar o seu gerente geral, você pode me olhar, pode olhar um outro líder e falar o seguinte: por que ele está falando isso aí? Tudo que ele está falando eu sei. Eu tenho mais conhecimento que ele, eu tenho mais faculdade, eu falo várias línguas, e eu fiz curso disso, eu fiz aquele outro. E a pessoa começa a se achar no direito de que ela tinha que estar ali e começa a gerar a divisão. Tem pessoas que não são capazes, porque isso tem que ter uma capacidade de seguir uma visão maior. Não é para qualquer um. Se vocês seguirem essa visão maior, é uma capacidade que vocês têm. Tem pessoas que são limitadas na mente de seguir alguém. Querem viver independente. E a pessoa está naquela visão: eu também posso, eu também consigo. Deus também fala comigo. A questão não é essa. Tem uma história, mas uma história na Bíblia que diz o momento que Deus falou com Moisés. E Deus falou com Moisés o seguinte: olha para lá que você vai ver a terra prometida. Eu vou te dar essa terra prometida, você vai conquistar essa nação, vai conquistar tudo. Eu estou te dando uma visão para conquistar essa terra. E olha que interessante. Visualiza isso nos dias de hoje. E Moisés tinha Miriam e Arão, os irmãos. E Miriam virou para Arão e falou o seguinte: o que esse cara está pensando que é? Olha só, eu sou a mais velha que ele. Eu conheço os erros dele. Olha o perigo. Só que não estava afrontando Moisés. Estava afrontando uma visão. Eu conheço os erros dele. Eu troquei a fralda dele. Fui eu que coloquei ele no rio. Fui eu que cuidei dele. Deus também fala comigo, que história é essa? De visão. Não é assim não. Moisés não vai ficar nessa não. Que história é essa? Eu que sou a irmã. E aí, a Bíblia diz o seguinte: que Deus se irou contra Miriam. Se irou contra Miriam. E Deus virou para Moisés e falou: eu vou matar a sua irmã. Porque Deus sabe o perigo que há na divisão. A divisão é muito séria. Então ela não estava indo contra o Moisés, ela estava indo contra uma visão. Todos nós temos erros. Eu tenho 1 milhão, tá? Vocês também têm. A gente segue uma visão. E essa visão está funcionando.
Então ali ela não entendeu que Deus odeia duas visões. E por isso que a Bíblia é muito útil para o meio empresarial. A Bíblia é muito útil para o dia a dia. Ela é muito atual. A maioria dos livros de liderança usa a Bíblia como referência. Só que muita gente não sabe disso. Deus é bom e a Bíblia é boa. Mas isso é de cada um. Então ele sabia que naquele momento, se houvesse duas visões, Moisés não conseguiria conquistar aquilo que Deus tinha colocado como visão para ele. Então preste atenção no que eu vou te falar. Quem está à frente dessa empresa, humanamente, sou eu. Mas essa empresa já tem uma visão desde quando começou. E a visão não é minha. Existe uma visão maior. E é inegável que as coisas que acontecem nessa empresa são absurdamente abençoadoras, absurdamente prósperas, absurdamente assustadoras para os concorrentes, para os empresários, para os homens de negócio, para qualquer pessoa de qualquer ramo. E algumas pessoas que tentaram me afrontar de situação maldosa, uma coisa é concorrente, tá? Concorrente é normal. Mas me afrontar em situação maldosa, todas elas caíram de forma feia. Quem está comigo na liderança sabe porque a gente abre o verbo. Porque não está afrontando a mim, está afrontando uma visão. E essa visão vai continuar, porque tem prosperado, tem abençoado pessoas, tem ajudado, e o foco é em coisas positivas. Então nós temos uma visão, e a visão vai continuar. A visão da empresa é crescer sem limite. Mas não em quantidade, em dinheiro, mas em qualidade de pessoas, qualidade de vida, qualidade profissional, qualidade para influenciar, qualidade para mudar a nação, qualidade para fazer diferença na sociedade. Porque eu acredito nisso. Hoje nós estamos nessa situação aqui. Mas eu, desde o início, recebi uma visão, sozinho, estava lá, e no início era só eu, depois eu e mais um, depois eu e mais outro, e a coisa foi acontecendo. E a visão continua. E o mesmo Deus que começou lá no início, está aqui até hoje, abençoando. Você precisa sair do eixo, sair da lógica. Olha só, todo grande líder é um pouco louco. É louco, rapaz. Não fica achando que é normal, não. Normal, às vezes, eu finjo. Então, você é um pouco louco. Você tem que avançar, você tem que vibrar. Sabe, eu vibro, sabe por quê? Porque no início da escola, no início de tudo, era Elias, era um monte de gente que tinha que ficar pintando, porque não tinha nem dinheiro para pintar uma parede. Então a gente tinha que botar água na tinta e pintar, meu amigo. Não tinha ninguém, não. Não tem tu, vai tu mesmo. Era aquele ditado de todo dia. Porque não tinha dinheiro para pagar. Hoje tem que dar graças a Deus, porque tem dinheiro para pagar empreitada, pagar pessoas, pagar tudo e abençoar outras pessoas que vão estar recebendo e crescendo, meu amigo. O treinamento é para isso. Para qualquer momento você pegar e falar assim, ó, tá pronto? Quer sair do estado? Quer crescer? Quer ir para tal local? Você vai ser líder. Quando chegar alguém, você é o que está na frente. É para isso que tem o treinamento. Não para vocês guardarem tudo e não colocarem para fora. Sabe, não pode ter medo. Não importa, porque eu não vejo como os outros veem. Eu vejo um pouco além. E é a visão que eu acredito, é a visão que eu vou caminhar adiante. Eu preciso de pessoas com essa visão e com essa capacidade. Meu amigo, não há limite não, cara. Para de limitar tua mente. E se vier um bobalhão de fora, amanhã depois falar, é bem assim não. O problema é dele. Ele deve trabalhar não pode falar o nome de outros cursos. Em outro local, nos colegas. Entendeu?